vou botar assim uma nota 5, 4,5, que para o Flamengo acho que não é o jogador que o Flamengo quer. E só um minutinho, deixa o like, se inscreva, compartilhe, ative a notificação do sino, é muito importante para o nosso crescimento. Segue o vídeo. Fazer uma leitura, professor, o que falta para o Juninho acontecer no Flamengo, oportunidade, não aconteceu, né? Enfim, é um jogador que, de certa maneira, como já aconteceram com outros jogadores, não vai ter, né, a sua passagem no Flamengo, né, forte, né? Vai passar um jogador realmente só de passagem pelo Fla, não joguei, passei pelo Flamengo. Como é que você enxerga esse momento do Juninho se você deslumbra, né, um futuro para esse atacante com a camisa do Flamengo, professor? A entrevista do Boto eu não vi, né? Mas as palavras que você falou e que ele falou que esperava mais, cara, eu acho que todos esperavam mais. Só que tem uma visão aí, Léo, que eu não sei se eu estou certo, mas eu acho que o Juninho foi pouco oportunizado, né? Ele, em alguns jogos, né, ele entrou, né, na final do Carioca, se eu não me engano, ele entra bem, faz bons jogos, né, quando ele teve oportunidade. É um jogador que entra um jogo, aí depois fica 3, 4, 5 sem jogar, e entra pedaços, enfim. Às vezes, num jogo em que o time não está bem encaixado, o cara está entrando naquele momento. Léo, sinceramente, cara, a minha análise do Juninho, ela foi feita pelo que eu vi, quando o Flamengo falou que ia contratar, eu vi as imagens dele no YouTube, buscando quem era esse atleta e tal, e vi coisas legais, mas não vi ele fazer nem perto daquilo que ele fazia nos clubes, né, no Flamengo. Mas acho também que ele foi pouco oportunizado. Acho que ele podia ter sido usado um pouco mais, mas aí é a ideia do Felipe ali, dentro do que ele pensa, de botar um jogador, não botar outro, enfim. Não vi essas oportunidades todas do Julinho. Se você me perguntar, a minha avaliação do Juninho no Flamengo, ela é ruim, claro que ela é ruim. Mas será que ela é real? Será que ela é verdadeira? Eu acho que não. Acho que não, porque esse rapaz não teve uma sequência. Ah, Marcelo, mas para ter sequência, o cara tem que jogar bem. Será? O Bruno Henrique fez vários jogos aí que não estava bem, teve sequência, continuou jogando, né? O Felipe Luiz lá atrás, quando o Arrascaeta estava voltando, o Arrascaeta mal, ele fala, não, eu preciso deixar o Arrascaeta jogando para ele pegar ritmo. E alguns outros jogadores, tudo bem, a visão do Felipe, eu não estou desrespeitando, nem discordando do Felipe, né? Ele tem que fazer o trabalho que ele tem que fazer ali dentro da visão dele. Mas eu acho que o Juninho, dentro do contexto Flamengo, nesse primeiro semestre aí, né? Ele foi pouco utilizado. Ele foi pouco utilizado e fica ruim de você poder fazer uma avaliação desse atleta. Dando uma sequência, você jogou bola, sabe disso. A sequência de jogos é muito importante para o atleta, né? E a confiança que o treinador passa para esse atleta, dando uma sequência nele, também é importante. Enfim, acho que o Juninho não tem uma passagem boa. Você me perguntar hoje, Marcelo, se aparecer uma proposta, sei que, eu nem sei qual é o nível financeiro de salário que esse rapaz recebe e tal, mas enfim, foi feito um investimento. Aparecendo uma proposta, cara, eu acho que dentro do Flamengo é melhor trazer um outro atleta, quem sabe encaixe mais com o modelo do Felipe, e aí possa ser melhor aproveitado. Porque dentro do que eu vi, não acho o Juninho um jogador horroroso, o que eu vi das imagens dele, mas dentro do Flamengo realmente é um jogador que, se você olhar, não tem porquê ele estar fazendo parte do elenco. Mas vamos ver, se não aparecer nada, ele vai continuar a temporada no clube. Quem sabe, ele podendo ser um pouquinho mais oportunizado, a gente pode mudar um pouco a nossa visão, né? O que acontece toda hora, o futebol nos prega toda hora isso. Esse jogador não serve, esse jogador não serve, o cara pega um embalo aí de 2, 3, 4 jogos e aí começa a jogar bem e a gente muda o nosso pensamento. A gente não está no dia a dia, né, Léo? A gente vê só o campo, né? Às vezes só 15 minutos do atleta. Como é que eu vou jogar 15 minutos do atleta? Porque ele entrou, fez 2 gols, fez um gol de bicicleta, fez não sei o quê. A gente tem que julgar uma sequência, mas infelizmente o Juninho não teve, fica muito difícil fazer uma avaliação. A avaliação dele hoje dentro do Flamengo realmente é uma avaliação, vou botar assim uma nota 5, 4,5, que para o Flamengo acho que não é o jogador que o Flamengo quer. E até dentro disso, né, professor, isso que você fala, né, sobre essa sequência, a virada de chave, o futebol, ele é muito rápido, né, hoje, né, muitos jogadores são execrados, daqui a 1 mês, 2 meses, tudo muda, né, aí aparecem muitas mensagens, nunca critiquei o Juninho, né, eu sempre acreditei no Juninho, né, mas o que me chama a atenção do caso do Juninho, professor, é que ele vem, né, com o aval do Boto, vem com o aval do Felipe Luiz, né, segundo as informações, lá no começo eu me recordo muito bem, né? E aí não consegue,
não consegue, né, de certa maneira, ganhar a confiança, né? Dentro disso que o senhor fala, né, de poucos minutos também, né? E também, será que tem o dia a dia, professor? Esse dia a dia pode, de certa maneira, estar impactando, né, em não mais minutos, né, para o Juninho tentar, de certa maneira, acontecer com o Flamengo? O senhor que tem essa experiência do dia a dia, de treinador, né, estar no clube, né? E pode também ter um impacto, né, o dia a dia do Juninho, já que o Felipe Luiz é tão ligado nesses detalhes? Eu acredito que sim, né? Porque através dos treinamentos, né, que o treinador vai formando a sua maior opinião do atleta. É óbvio que o jogo ele define. O jogo ele define, aquela brincadeira que a gente fala, esse é leão de treino, esse no treino arrebenta, no jogo não joga. Mas a gente não está lá. Mas olhando a nível de oportunidades, né, como ele é um atacante, independente de ser diferente do Pedro ali, o Flamengo ficou muito tempo sem o Pedro, e ele foi pouco utilizado. Passaram jogadores ali que não eram da posição, circularam ali, ele não entrava. Pode ser que o dia a dia dele ali pro Felipe Luiz, ele não tenha se mostrado um jogador útil, né? E aí o Felipe, né, meio que, pô, vou tentar de novo, mas já com uma rejeição, né, ao dia a dia desse atleta. E aí, sem ter uma confiança, sem passar essa confiança para o atleta vai olhando e fala assim, caramba, eu podia ter entrado, pô, entrou um atacante, eu não entrei, podia ser minha oportunidade. O cara vai dando uma desanimada também. Não é para acontecer? Não é para acontecer, mas acontece. É um ser humano, né? Tem as visões dele, as expectativas dele, e às vezes elas são quebradas, não por ele, por outras pessoas. E ele precisa o quê? Já entra com uma cabeça seguinte, caramba, se eu não atuar bem num nível altíssimo, eu não vou ter sequência, eu não vou voltar a jogar. E aí já começa a entrar o mental também, interferindo na atuação do atleta. E aí fica muito complicado. Mas, enfim, a visão é do Felipe, ele está lá para fazer essas avaliações, né? Às vezes a gente não entende, mas a gente não tem que entender, a gente tem que analisar, né, o que está acontecendo ali, dentro do que ele bota em campo, e fazer as nossas observações. E a sua pergunta, como foi anteriormente, hoje o Juninho, sinceramente, eu como um torcedor, como um analista, vendo, Marcelo, você manteria o Juninho? Tem uma proposta, pelo menos, para o Flamengo se desfazer dele, se fazer do salário, mesmo que seja um pouco mais baixa do que o Flamengo comprou, eu venderia esse atleta e traria um outro para o lugar para ver, quem sabe, um outro chega, encaixe melhor, enfim. É uma noção, uma ideia. O que estranha realmente é o que você falou. O Boto aprova, o Felipe aprova, mas levando mais para o Felipe, né, que aí já não é o Boto, o Felipe, com essa aprovação, pouco oportunizou esse atleta a partir do momento. Foi um atleta indicado por ele. Não é fazendo uma crítica, indicou e não botou, não é isso. O cara indica porque nunca trabalhou com o cara. Mas o dia a dia fala muito, né? E o dia a dia, de repente, não está dando a resposta que o Felipe esperava também. Não, e até dentro disso, né, o senhor falando também, eu tô aqui pensando, né, e agora fica muito mais difícil, né, nessa mesma entrevista, né, o Boto fala sobre essa questão que esperava mais do Juninho, mas ele também já dá indicação de buscar atacante no mercado, né, parece que ele quer ali um jogador de meio, né, fala-se do nome do Carrascal, ele quer um jogador driblador, até o senhor pontuou ontem na live nossa, às 21h30, né, um cara realmente para ir no 1 contra 1, né, e também tem, né, professor, essa questão do Alacian, né, o Alacian está ganhando um espaço muito grande, né? E diante desse espaço que o Alacian Ian vem ganhando, o Juninho vai perdendo. Né? Então, se já estava ruim para o Juninho, né? Agora fica muito mais, até porque o Alacian ele entra, até no último jogo contra o Bayern, quase fez um gol de cabeça. Né? No primeiro pau ali que ele antecipa, quase faz um gol de cabeça, enfim. Então, os espaços aí para o Juninho realmente vão ficar bem reduzidos, né? E acredito que o melhor caminho, de fato, aí é uma saída amigável, né, professor? Até para o Juninho seguir a vida dele, Flamengo abrir espaço, né, no seu elenco e tentar buscar um atacante que, de fato, né, chegue e ganhe mais minutos, né? Olha, hoje, pelo menos para mim, né, é impensável você pensar num atacante para entrar o jogo e você pensar num Julinho e não pensar no Alacian. O Alacian passou o Juninho. E olhando assim, Léo, é a mesma coisa, teoricamente. Também teve poucos minutos, mas é o que eu falo, Léo, o Alacian, ele vem da base. E essa vinda da base para o atleta, né, que está no clube, ele não sente a camisa, né, ele sente estar num profissional, está jogando um jogo dentro do profissional. Mas o nível do peso da camisa, de estar no Flamengo, foi a vida dele, né? Ele já vem vivendo isso aí desde lá de criança, desde menino. Então ele não tem esse. E talvez o Juninho junte isso, né?
um sentimento de performar, um sentimento de estar vestindo uma camisa do Flamengo, então os pesos são maiores para ele. E o Wallace hoje, e é o que você falou, pô, precisa botar um jogador. Você não vai botar o Juninho, você vai botar o Wallace. E aí, como você fala em trazer um atacante, perfeito. Mas não pode deixar de oportunizar o Wallace, independente da idade, o menino vem performando. Então tem que oportunizar e, neste momento, dar sequência para o menino para ele continuar evoluindo e ajudando o Flamengo, que é o que ele tem feito sempre, como você falou muito bem. Ele entra no jogo, né, de domingo e quase faz um gol de cabeça, ou seja, mostrando que realmente tem presença de área, tá num momento muito bom. E o atleta, nesse momento, cara, o treinador tem que... É óbvio, você não vai chegar, vou tirar um cara que está muito bem para botar porque ele está num momento bom. Não, mas sempre que puder, oportunizar o menino para não tirar. Porque se você deixa ele 3, 4, 5 jogos, daqui a pouco ele perde, se desmotiva.